Vocês ainda em pé, vamos abrir nossas Bíblias em João capítulo 16. Evangelho de João capítulo 16. Vamos ler do verso 7 até o final do versículo 11, e depois nós vamos para João capítulo 14 e vamos ler do versículo 16 até o final do versículo 26. Evangelho de João, capítulo 16, primeiramente, começando no versículo 7 e indo até o final do versículo 11. Vamos ler todos juntos. Diz assim a palavra de Deus: Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Agora vamos para o capítulo 14 e vamos ler do versículo 16 até o final do versículo 26. Diz assim a palavra de Deus. Vamos ler todos juntos também. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: donde procedes, Senhor, que estais para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, muito obrigado pela Tua palavra, mas nós estamos aqui, Senhor, na total dependência do Teu Espírito Santo, porque
Ele é o autor, Senhor, desta palavra. Consequentemente, Ele é o que pode interpretá-la perfeitamente, Senhor. Que Ele seja o nosso instrutor, que Ele seja o nosso professor nessa noite, Senhor. Muito obrigado pela vida de cada um que aqui chegou, Senhor, e fica conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar, queridos. Meus amados, antes mesmo de falar do nosso texto, né? Vamos abrir nossas Bíblias lá em Provérbios, capítulo 31. Uma palavra às nossas queridas irmãs. Hoje é o dia comemorado no mundo inteiro, né? É no mundo inteiro, né? O Dia Internacional, é o Dia Internacional da Mulher, né? Então, muito se fala, né, sobre a valorização das mulheres, né? As mulheres lutam por valorização, mas por falar em valor, olha o que diz o versículo 10 do capítulo 31 de Provérbios. Diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Que mulher é essa? É a mulher que teme ao Senhor. O versículo 30 diz assim: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Quer valorização? Tema ao Senhor. Obedeça ao Senhor. Honre ao Senhor. E a Bíblia te garante que o seu valor vai exceder o de finas joias. Deus abençoe cada uma das irmãs. Vamos voltar para João. Nós temos falado, meus irmãos, aqui João capítulo 16, das funções do Espírito Santo. Por favor, de modo algum a gente está dizendo aqui todas as funções do Espírito Santo, de modo algum. Apenas 3, estamos destacando 3 funções do Espírito Santo, não é? Nós vimos aqui que o Espírito Santo, aqui é João 16, 8, diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, primeiramente, ele é o convencedor. É a primeira ação que ele faz na vida de uma pessoa, é convencer, não é? É a primeira ação que ele faz na vida de um filho de Deus, de uma pessoa que ele salva, ele convence do pecado, da justiça e do juízo, né? Nós falamos isso na terça-feira passada, né? Depois nós continuamos na escola dominical no domingo e continuaremos hoje, se Deus quiser. O convencedor do pecado, por quê? Aí ele explica, né, a partir do versículo 9, do pecado porque não creia em mim. Esse é o pecado que condenará uma pessoa. O que condena uma pessoa é ela não crer em Jesus Cristo. Sim, os pecados condenam. Mas se ela tem uma porta de escape, se ela tem como se livrar disso e não o fizer, foi a rejeição da salvação que a condenou. Como é que Jesus diz? Como é que vem a salvação? Crê no Senhor Jesus. Se não crê, é condenado. Então, do pecado, porque não crê em mim. João capítulo 3, versículo 18, diz assim, João 3, 18, quem nele crê, falando a respeito de Jesus Cristo, não é julgado,
O que não crê já está julgado. O que não crê já está julgado. Julgado aqui é julgado e condenado, né? Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, ele é o convencedor que convence o homem do pecado. Mas ele não convence só do pecado, ele convence também da justiça. Aí ele diz assim, da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Por que isso, né? Jesus só subiu ao Pai depois que o Pai aceitou a sua obra de salvação aqui. Ele completou a obra de salvação. Então, Deus o elevou à sua destra. Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Diz assim a palavra de Deus. Ele, também falando a respeito de Jesus Cristo, é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, veja bem, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, depois da justiça, porque eu vou para junto do Pai. É por isso que ele fala da justiça, porque eu vou para junto do Pai. Como é que a gente sabe que Deus aceitou a obra de Jesus Cristo? Porque Deus o ressuscitou e o levou para junto de si, o exaltou para junto de si. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado, já foi condenado. Ele é que nos mantinha presos no império das trevas, né? E depois que Jesus completou a obra de salvação, ele pôde entrar agora no império das trevas e tirar de lá aqueles que ele decidiu salvar. O preço foi pago. Aquele que comete pecado é o quê? Escravo do pecado. E o Senhor pagou o preço por nós. É isso que se chama de redenção. Pagou o preço. Comprou o escravo. Agora o escravo é meu. A dívida foi paga, né? É aquele versículo maravilhoso, aquele trecho maravilhoso lá de Colossenses, né? Capítulo 2. Irmãos, eu falo assim, referências muitas, porque nós estamos assim num estudo bíblico, né? Então é importante, né, sabermos as passagens, né? 2:14, né? Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removei-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, do pecado, o Espírito Santo veio convencer o homem do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para junto do Pai, depois de ter feito a obra de justiça, e do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Uma pessoa que se converte ao Senhor, ela entende isso, porque o Espírito Santo a faz entender. O Espírito Santo convence que é pecadora, que a justiça já foi feita e que o príncipe desse mundo já foi julgado e a sua sentença já está muito próxima de ser executada. Ele já foi julgado, já foi condenado. A sua execução vem mais à frente, a execução da sua pena. Ele então é o convencedor, mas não somente o convencedor. Vamos lá para João capítulo 14 agora, versículo 26. João 14, 26. Diz o quê? Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. A segunda
missão aqui, ele é o quê? O Consolador. Né? Falamos isso no domingo passado. O Consolador. O que é o Consolador? Essa palavra aqui ela é muito rica. Ela tem... muitas Bíblias trazem nomes diferentes para ela, né? Ela originalmente é Paracletos. Em suma, é alguém que está do lado para te ajudar. O Consolador está lá do lado. Então tem Bíblia que usa a palavra ajudador, auxiliador. Tem uma que usa a palavra Paráclitos. Tem outra que usa a palavra advogado. Tudo isso faz parte da palavra Consolador. O Espírito Santo é o Consolador. É aquele que está do lado. Essa missão do Espírito Santo, depois que Jesus subiu, ele enviou o Espírito Santo, é diferente de como o Espírito Santo agia no Antigo Testamento. A gente vê situações no Antigo Testamento em que o Espírito Santo se apossava de uma pessoa, né? Como, por exemplo, ele se apossou de Sansão. A Bíblia diz que o Espírito Santo se apossou de Sansão, a palavra se apossou mesmo, né? De Sansão, de tal forma que ele fazia coisas extraordinárias assim, em termos de força física, né? E por várias vezes a gente vê, né? Mas Sansão pecou na presença de Deus. E a Bíblia diz, né, que certa vez, quando Sansão pensava que ele estava com a sua força ainda, não estava mais. E a Bíblia diz, porque o Senhor, não sabia ele que o Senhor havia se retirado dele. O Espírito Santo, né, havia se retirado dele. Então o Espírito Santo vinha, mas podia sair também. A mesma coisa aconteceu com Saul. A Bíblia diz que Saul foi cheio do Espírito Santo, inclusive chegou a profetizar. Mas também por pecado, Deus retirou o Espírito Santo. E o pior, colocou no lugar, Deus mesmo colocou no lugar do Espírito Santo, um espírito maligno. E a Bíblia diz, não, um espírito maligno vindo da parte de Deus. A Bíblia dá bastante ênfase nisso, né? O Senhor é o Senhor do universo. Tudo está sob o seu controle. E é muito triste, né, a vida de Saul. Então ele recebeu o Espírito Santo, mas também foi retirado. Depois que Jesus subiu ao céu, agora na época da graça, a pessoa que se converte, ele dá o Espírito Santo, mas agora é para sempre, não será mais retirado, né? Veja aí que João mesmo, né? Você ainda está em João? João 14, versículo 16. Diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Outro, né? Quem era o primeiro? Já tinha um, então. Quem era? O próprio Jesus Cristo, né? Ele disse: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Agora é para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Agora ele faz morada, não é? Ele não só visita, ele faz morada agora. Está dentro de você. Se você tem Jesus como seu Salvador, se você entregou sua vida, porque essa promessa é só para os que creem nele. A gente vai já ver isso. Certa vez o Senhor, eu estou para benefício dos irmãos que não tiveram no domingo, né? A gente está retomando um pouco aqui. Nós vimos a história da mulher samaritana, não é? O Senhor fala a respeito do Espírito Santo com ela. Ela vai lá para pegar água, né? Está lá no meio-dia, sol quente, né? Vai pegar água do poço, né?
num poço, de uma fonte, na verdade. E o Senhor pede água dela, né? E ela estranha porque ele é judeu, ela é samaritana, e os judeus, eles não se dão com os samaritanos, até por uma questão histórica mesmo. Os judeus diziam que os samaritanos eram impuros, né? Uma raça misturada. E era misturada mesmo, né? Era judeus misturado com outros povos, né? Não, eles diziam que não era sangue puro, né? Então eles não se davam com os samaritanos. Aí, vamos lá para João capítulo 4. Versículo 10. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe darias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? Tens a água viva. És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Uma fonte. O Senhor diz: eu vou dar água viva para essa pessoa. E essa água será, na verdade, é uma fonte dentro da pessoa, não é? Ela tanto entendeu que era uma fonte dentro dela, que ela diz assim: Senhor, me dá dessa água, para que eu não venha mais aqui nessa fonte tirar, né? Meio-dia, né? Tirar a água aqui, né? Que eu não venha mais aqui. Será dentro dele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E de que Jesus estava falando? Jesus estava falando do Espírito Santo. Abra sua Bíblia lá em João, capítulo 7. Versículo 37. Diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus exclamou, né? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. A mesma água viva que ele prometeu ali para aquela mulher samaritana. Versículo 39. Isso ele disse com respeito ao Espírito, Espírito com letra maiúscula, o Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem. Crescem, tem que crer em Jesus. E ele dá o Espírito Santo. Né? Isso ele dizia, essa fonte de água viva, ele estava se referindo a quê? Ao Espírito Santo que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porquanto Jesus não havia sido ainda glorificado, ele não havia subido ao Pai ainda. Uma fonte de água viva dentro da pessoa. É o que a Bíblia promete. Mas aí fica aquela pergunta, não é? Por que existe tanto crente amargurado, triste, deprimido? A vida é uma sequidão. Por quê? Se ele tem... Eu estou falando de pessoas verdadeiramente convertidas. Não tem o Espírito Santo dentro dele? Não tem uma fonte que a hora que ele quiser ele pode ir lá beber dela? Por quê? Sabe por quê? Porque esse espírito tem o perigo dele ser entristecido. Né? Vamos lá. Efésios 4:30.
E não entristeçais o Espírito de Deus. Não entristeçais. No qual fostes selados. Até quando? Até o dia da redenção. Até o dia que ele vem buscar a sua igreja. Não entristeça. O crente pode entristecer o Espírito Santo. Ele é uma pessoa. Sabe que o Espírito Santo sente ciúme? Você já viu falar que o Espírito Santo sente ciúme? Tiago, capítulo 4. Versículo 4. Que diz? Tiago 4, 4. Diz assim, infiéis. Essa palavra infiéis pode ser traduzida por adúlteros. É infiel matrimonialmente falando, né? Infiéis. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Tem o Espírito Santo que habita em você se você é crente. E se você está de namoro com o mundo, isso desperta ciúmes no Espírito. Eu estou usando a palavra bíblica aqui, né? Que você acha que o Espírito fica feliz com isso? Ele vai se entristecer. O crente, ao invés de estar buscando a fonte, né, se apegando ao Espírito, não, ele está namorando com o mundo. Por isso ele é vazio, amargurado, frustrado. Não tem ânimo. Por isso. O Espírito Santo corre o perigo dele ser apagado também, né? 1 Tessalonicenses 5,19. Diz assim, não apagueis o Espírito. Espírito com letra maiúscula mesmo. Né? Perde é 1 Tessalonicenses 5,19. Né? O Espírito Santo sendo apagado perde a influência na vida da pessoa. Pode ser até insultado também. Como fez Ananias, né? E Safira, mentindo para o Espírito Santo. Pode ser desonrado também, né? 1 Coríntios fala, 1 Coríntios 6, de 15 em diante, né? Se eu entrego o meu corpo para a imoralidade, como posso fazer isso se tem um Espírito Santo habitando em mim? Essas coisas, né? Por isso que a fonte de água viva, o crente não vai lá, né? Está com atenção em outras coisas. Meus amados, o Espírito Santo, ele é o Consolador. Primeiro ele é o Convencedor. Ele é o Consolador. E eu gostei muito quando eu escutei na oração antes, a oração, né, pelos missionários, eu escutei 2 vezes a palavra professor. Ele é o professor mesmo, né? Terceira coisa, o Espírito Santo além de ser o convencedor, além de ser o consolador, ele é o professor, né? João capítulo 14. João 14, 26.
Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará. Quem é que ensina? É o professor. Ele é o nosso professor. Ele nos ensina. Está aqui para isso. Além de ser o Consolador, né, aquele que ajuda, auxilia, né, é uma fonte de água viva, ele é professor também. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 3. Segunda Coríntios, capítulo 3. Versículo 13. 2 Coríntios 3, 13. Diz assim: e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas o sentido deles se embotaram, pois até ao dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Você está entendendo o que essa palavra quer dizer, né? Aí a pessoa estava presa, né? Não estava enxergando nada, estava na masmorra lá, escura, com um véu. Mas o Espírito Santo esclarece, não é? Eu já vi muitas pessoas usando esse versículo tirando do contexto, né? Eu já vi alguns dizendo assim: vamos fazer da igreja um salão de festa e tal. Eu vi uma coisa louca essa semana. Era uma igreja que era fumaça cênica, que era uma balada, um gospel, um negócio louco. Eles usam esse versículo: onde tem o Espírito do Senhor, aí há liberdade, eu posso fazer o que eu quiser. Mas olha que coisa. Não, onde há o Espírito do Senhor, você sai da prisão do pecado, ele te esclarece, tira a venda dos teus olhos, né? Você sabe o que significa a palavra aluno? Eu sou professor, né? E os nossos pedagogos, eles não gostam que a gente use a palavra aluno, porque aluno significa sem luz. É sem luz, né? A de negação, né? A luminus. A sem luz, né? Mas eu era mesmo, né? Sou ainda um aluno, né? Preciso da iluminação do Espírito Santo, né? Então a liberdade sai da escuridão do pecado. Ele ensina. Meus amados, existe uma matéria, inclusive o nosso querido Walter, lá no seminário, é professor dessa matéria, uma matéria chamada hermenêutica. Hermenêutica, ela é uma matéria que trata de interpretação bíblica, né? Como você pode interpretar a Bíblia? Existem alguns princípios de interpretação bíblica, né? E o seminário Hebron, ele é muito preocupado com isso. Nós estávamos na reunião de professores há 2 semanas atrás, e a gente viu assim a preocupação do Fred, que é o diretor do seminário. Ele tem uma matéria, ele fez questão de colocar uma matéria chamada leitura e interpretação. Leitura mesmo, leitura de língua portuguesa, né, com a irmã Renata, que é professora. Tem a irmã Ana, esposa do irmão Nonato, nosso diácono. Ela é professora de metodologia de estudo, né?
é como estudar, metodologia de estudo mesmo, né? Qualquer estudo, né? Também tem método para você estudar. E ainda a hermenêutica, que é o método de estudo da Bíblia, né? A gente chama de hermenêutica sagrada, né? É como interpretar, existem princípios para se interpretar as escrituras sagradas, né? Então, é muito bom, essa preocupação é excelente, né? Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Não adianta você estudar hermenêutica se não tiver o Espírito Santo de Deus. Não adianta você ter as melhores técnicas de estudo, os melhores dicionários, comentários, se você não tem o Espírito Santo de Deus. Homens de inteligência fora do comum se aproximaram dessa palavra, mas sem o Espírito Santo. Inventaram coisas terríveis, sabe? Seitas, hoje, né, das maiores que você tem aí, vieram de homens, né, que tentaram pelo método humano, só pela sua inteligência, estudar essa palavra sem o Espírito Santo de Deus. É fracasso, irmão. O Espírito Santo de Deus é que ensina, é o Espírito Santo de Deus que revela, é o Espírito Santo de Deus que ilumina. Abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios. Capítulo 2. Versículos 9 e 10. Diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou, Deus revelou para nós pelo Espírito. Nem olhos viram. O pastor Frederico costumava dizer assim: não é por observação que você aprende as coisas de Deus. Não é por, nem ouvidos ouviram, nem é por instrução. Nem jamais penetrou em coração humano, não é por imaginação, mas é por revelação que nós aprendemos as coisas de Deus. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas Deus não o revelou pelo Espírito. Então, meus amados, hermenêutica, estudos, técnicas de estudo, nada disso vai ser de muito proveito, ou de proveito algum, se você não tiver o Espírito Santo de Deus iluminando. Olhe, aqui o versículo 14 do mesmo capítulo. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual... O que é homem espiritual? O que é isso? O que é? É o homem que tem o Espírito Santo de Deus e que é guiado por Ele. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas. Julga aqui no sentido de analisa, né? Ele analisa todas as coisas. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois, quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir?
Nós, porém, temos a mente de Cristo. Quando você recebe o Espírito Santo e deixa que o Espírito Santo haja na sua vida, você passa a ter a mente de Cristo. O Espírito Santo te dá entendimento, te ensina. Passa a ser um homem capacitado. Sabe o que o apóstolo Paulo disse quando tivesse problema na igreja? Um caso assim, um caso sério de algum irmão que foi surpreendido em alguma falta, algum pecado. Crente não é perfeito não, irmão. Alguém? Sabe quem deve tratar dessas coisas? Alguém lê Gálatas 6:1, por favor. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Muito bem. Se alguém for surpreendido em alguma falta, algum erro, algum pecado, uma falha, quem tem que cuidar disso? Vós que sois espirituais. Todo crente é espiritual? Não. Infelizmente não. Me perdoe, existe uma anomalia. Anomalia é algo que é anormal. De crentes que não são espirituais. Volte lá para Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2. Você percebeu que tem dois tipos de pessoa que o apóstolo Paulo fala? Um se chama o homem natural. Esse aí não tem o Espírito de Deus, não. E são loucuras as coisas de Deus, porque elas se discernem o quê? Espiritualmente. Ele não tem o Espírito Santo. Como é que ele vai entender? Ele não tem o professor. Como é que ele vai entender? Mas tem também o espiritual. É aquele que é guiado pelo Espírito de Deus. Mas tem um tipo de crente que ele... Olha que coisa terrível. Ele é um irmão, mas não é espiritual. Sabe o que ele chama de carnal? Aí entrando pelo capítulo 3 agora. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Mas preste atenção, ele não está chamando também de naturais, porque ele chama de quê? Irmãos, não é? Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais. Como a crianças em Cristo. Sim, são filhos de Deus, mas são o quê? Crianças. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque sois carnais. Porquanto, havendo entre vós... Olha como é um carnal. Observa as características dele aqui, ó. Porquanto, havendo entre vós o quê? Ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz... Olha as panelinhas dentro da igreja, né? Os grupinhos, né? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo e o outro eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Vocês são seguidores de homens. Quem é Apolo, quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Tem o crente que não aprende. Esse é o que entristece o Espírito Santo, esse é o que apaga o Espírito Santo, esse é o que não vai para a fonte de água viva.
aí é contencioso, é mal-humorado, é faccioso, né? Aí daqui a pouco está deprimido, está não sei o que, está um bocado de coisa, um monte de problema. Que coisa horrível isso aqui, né? Coisa horrível. Uma coisa anormal, né? Porque ou tinha que ser natural ou tinha que ser guiado pelo Espírito de Deus, espiritual. Aí tem esse meio termo aqui, essa criatura estranha, né? Um crente que tem o Espírito de Deus, mas que pende para as coisas da carne, para partidarismos, né? Segue homens, ensinamentos de homens. Esse não aprende, né, do Espírito de Deus. Meus amados, e a nossa exortação hoje, né? Vamos cogitar das coisas de Deus. Romanos diz, né, aqueles que cogitam das coisas do Espírito são os espirituais, né? Não cogitar. Cogitar é pensar, né? Não pensar como o mundo. Vamos tirar o tipo de pensamento do mundo que a gente tem e vamos deixar o Espírito Santo de Deus nos ensinar, agradando a Deus, amando a Deus. Olhe, volte lá para capítulo 2. E eu quero finalizar com esse pensamento. Versículo 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vamos amar a Deus, vamos amar as coisas de Deus. Não ameis o mundo nem as coisas que há nele. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas Deus nolo revelou pelo Espírito. Aqueles que amam ao Senhor, Deus passa a revelar, né? Ensinar, através do quê? Do Espírito Santo. A exortação para mim e para você, para nós, para todos nós. Vamos amar as coisas de Deus, né? Vamos nos achegar às coisas de Deus. Vamos ler mais a Bíblia. Vamos orar mais. Vamos pensar mais nas coisas lá do alto, né? E Deus vai nos ensinando. E nós vamos começar a entender melhor as coisas. Sabe, o nosso mundo está passando por crises, né? De todo tipo, especialmente o nosso país, né? Sabe quem é o melhor para ver essas coisas? É o crente. Ele entende. Ele é o que melhor entende. O crente espiritual, ele entende as coisas do reino das trevas, ele entende a coisa do pecado, dos últimos tempos, ele entende. Ele não faz só uma análise política da coisa, não. Sou contra política nem economia, mas ele não faz. Ele consegue ver além, não é? O irmão Paulo mandou uma mensagem sobre o juiz que está aí. Não sei se é verdadeiro. O pastor mandou para mim, que ele é evangélico, né? Não sei se é verdadeiro. O juiz que está aí, Sérgio Moro, né? Que está aí à frente dessas, tá procurando usar mesmo a lei, né? Eu ouvi falar, que ele é crente, né? Então é uma grande vantagem para ele, sabe? Ele consegue entender, né? As coisas mais além, né? Do que só a letra da lei, se realmente ele é um filho de Deus, né? Mesmo que não seja, vamos orar por ele, né? Pelas nossas autoridades.
O Espírito Santo, o nosso convencedor, o nosso consolador, dentro de nós, nosso professor. Então vamos deixar que ele nos ensine, vamos amá-lo, né? E ele vai nos ensinar. Está precisando de água viva, tá triste, vai lá, tem uma fonte dentro de você. Agora, ao invés de ir para a fonte, se afasta da fonte, né? Está com sede, ao invés de ir para a fonte, vai procurar outras coisas, né? Vou ligar a televisão para assistir a novela. Se tem uma fonte de água viva, vai procurar porcaria. Aí vou buscar não sei o que na internet, besteira que andam falando, se intoxicando. Tem uma fonte limpa, cristalina. Exortação para todos nós, irmãos. Eu tô inserido aí também, né? Para todos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo dom do Espírito Santo, Senhor, que nós possamos mesmo aproveitar mais, Pai, do Teu Santo Espírito, Pai. Quantas vezes temos entristecido, quantas vezes temos apagado o Teu Espírito Santo, até desonrado, Pai, o Teu Espírito Santo. Mas nos ajuda mesmo a amar, a Te amar, Senhor. Nos ajuda mesmo a nos deixar ser ensinados pelo Teu Espírito. Possamos mesmo beber da fonte de água viva, Senhor. Que nos afastemos das impurezas e caminhemos mesmo para a santidade, Pai. Eu te peço também pela viagem de retorno dos nossos irmãos ali do Nordeste, do São Gonçalo. Muito obrigado pela obra que o Senhor fez nesses dias ali e continua fazendo, Pai. E te agradecemos mais uma vez pela vida do pastor Heraldo, por mais um ano de vida que o Senhor concedeu a ele, Senhor. E agora nos leva em paz para casa, nos dá uma boa noite de descanso e que amanhã mesmo possamos acordar pensando nas coisas lá do alto. Em nome de Jesus Cristo, amém.